Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Elementor, sobre o editor V4 que eles estão lançando, tá chegando, eu já estou acompanhando aqui há um tempinho, mas realmente tem algumas novidades muito boas, né? Tem algumas que talvez vai ajudar um pessoal, algumas novidades interessantes, mas eu acho que tem uma que eu acho que é uma das melhores que eles vão lançar aqui nesse editor. Não sei se tem alguma outra coisa que eles não colocaram aqui na página, mas eu quero mostrar para vocês do ponto de vista tanto da parte de no-code quanto da parte de programação também. E aqui no site, né, do Elementor, então eu já tinha recebido o e-mail, recebi aqui o e-mail, entrei nesse site Editor V4 do Elementor em lançamento. É uma página realmente muito bem feita, provavelmente feita em Elementor, né? Nem cheguei a inspecionar, mas com certeza. E ele tem aqui alguns detalhes, algumas informações, e eu achei aqui realmente muito boa algumas novidades. Então ele tem esse Atomic Components, pelo que eu entendi, ele vai ser um componente que você vai criar e vai poder reutilizar no editor do Elementor, ele puxando e arrastando. O Jet Engine, ele já criou algo nesse tipo, ele criou ali dentro do listing dele, ele tem os components, então você pode criar todo um componente e ele fica como um widget do Elementor, você arrasta e solta e você pode colocar campos personalizados. Isso eu acho muito interessante porque as ferramentas do no-code é muito mais difícil você atender todos os requisitos, né? Diferente na programação, quando você pode utilizar muitas variáveis e pode reutilizar alguma função, alguma class, alguma variável, nas ferramentas no code é mais difícil porque eles não têm como prever tudo que você vai fazer, e isso é normal. Porém, ferramentas mais consolidadas como o Jet Engine e o Elementor já estão correndo atrás disso. Inclusive, como eu falei, o Jet Engine ele já lançou esse componente, né, para que você consiga construir todo um widget lá pelo Elementor, só arrastando e soltando, e você pode reutilizar ele em todas as suas páginas. E agora o Elementor está lançando esse Atomic Components, que você vai poder criar um componente atômico, que é um componente que você pode reutilizar e apenas mudar algumas pequenas características, tá? Eu trouxe aqui agora só para ilustrar e mostrar para você, se você não conhece esse Components do Jet Engine, ele é muito interessante. Aqui ele tem uma documentação bem completa, eu não vou passar por tudo, mas basicamente você vai ali no Listing Itens Components, você vai escolher aqui como se fosse um componente, você vai criar aqui todo o seu componente como se fosse um layout normal, você vai colocar imagem, título, botão, o que você quiser, e aqui no cantinho ó, ele mostra para você as variáveis. Então você pode deixar o título desse componente ele ser uma variável. Então lá no seu template você vai poder colocar um nome personalizado. Então basicamente você cria uma estrutura como você tem no Elementor, que você tem os modelos que você incorpora no site. Só que o problema dos modelos é que depois que você incorpora, ele não fica ali reutilizável, né? E aqui nos componentes ele fica. Então basicamente, ó, se você vier aqui você pode personalizar e aqui ele fica exatamente assim, ó, você dá um nome. Ele fica esse quadradinho ali, ó, no Elementor e é só você arrastar para sua tela. Então eu acho muito interessante, eu já criei alguns componentes com Jet Engine, e o mais interessante é que você pode reutilizar, ó, ele criou aqui um layout, que é esse layout, então aqui uma imagem à esquerda, um título, uma descrição e um botão, e ele trouxe 3 vezes esse componente e através das configurações de variáveis do componente, ele pôde trocar o texto, a imagem, a cor e o botão. Então é bem interessante isso daqui do Jet Engine, dá uma olhada lá depois. O Jet Engine ele é excelente para estender as lógicas avançadas do seu site WordPress. Mas voltando a falar aqui do Elementor Editor V4, tá? A gente falou aqui da parte de componentes, então eu acho que eles vão trazer muito mais informação aqui sobre os componentes. Mas uma coisa que eu achei muito interessante do lançamento desse editor V4 é realmente essa parte aqui de você poder adicionar, ó, ele coloca até mesmo CSS First, você poder colocar variáveis, classes e estados, né, o estado daquele componente. Então, por exemplo, no caso de um botão, ele pode ter o estado normal, ele pode ter o estado over, ele pode ter o estado active. Então, um botão que está ativo, ele vai ficar de uma cor, com um aspecto diferente. Um botão que está no over, né, quando você passa o mouse, ele vai ter um aspecto diferente também. E se você reparar aqui pelo videozinho ó, que ele está mostrando, então, por exemplo, imagina que você tem vários botões ali na sua página, você vai poder definir ali um estado, que é uma class, né, Primary CTA, que ele colocou aqui no vídeo,
E aí você vai poder também trocar os estados dele para over, para normal, para active, e isso vai mudar em todos os botões que tiverem essa class ali adicionada. E isso sem precisar programar nada. Atualmente você vai lá, cria uma class e você escreve ali em CSS para que isso aconteça, né? Se você precisar. Mas no caso aqui do Elementor, basicamente você vai definir a class, definir o estado que você precisa e no próprio editor você vai poder trocar as cores. Então no caso do botão, você vai poder pegar aqui um botão normal, definir que o over dele vai ser no azul, como está aqui no vídeo, e isso tudo pelo editor do próprio Elementor. Então isso aqui eu achei realmente fantástico, porque realmente traz ali o no-code, né, a parte de você trabalhar sem código, mais para perto do que é realmente você trabalhar com código. Você trabalhar com variáveis, nunca você vai adicionar nada sólido na área de programação, você vai sempre adicionar variáveis. Nunca você vai deixar nada muito fixo, porque depois é mais difícil de você dar manutenção. Então aqui ele mostra também ó, como que funciona. Essa parte de variáveis aqui, isso aqui já tem, eu não sei se tem alguma diferença aqui para o vídeo que ele mostra, mas aqui na parte de class, ó, é isso. Então você tem ali a class que você adicionou e aqui você pode ir fazendo as configurações, tá vendo? Então você vem no videozinho, ó, ele define aqui uma class, então ele vem dar um nome aleatório aqui para uma class, card header, e vem aqui e faz as definições. E aí você vem para os states, então você vem aqui, ó, botão arrow, você vai mudar o state para over, então é quando você passar o mouse, então ele vem aqui e define uma outra cor. Você viu que tudo isso foi feito pelo editor do Elementor, então isso é muito interessante. Você não precisa mais ir lá aplicar uma class personalizada via CSS customizado. Você aplica diretamente pelo editor. Aqui ele fala um pouco sobre a parte do responsivo, tá? Eu não consegui identificar nada muito diferente do que eles já têm atualmente, então o que eu acho que é mais revolucionário, né, vamos dizer assim, é essa parte aqui das classes, porque se aproxima muito mais do que é realmente o código final ali que você entrega na programação, mas aqui ele dá aqui algumas características que você pode mudar, aqui a parte de largura, questão de fontes, pelo que eu entendi é que pode ser que dê para você também customizar diretamente ali a fonte e o tamanho da fonte, dependendo ali do tamanho da tela. Isso dá para fazer com o Elementor atualmente, mas se você utilizar uma variável global, já fica mais difícil você mudar o tamanho, por exemplo, da fonte, dependendo se é desktop ou mobile, porque a variável global ela fica fixa. Então aqui eu não sei se eles vão mudar esse sistema de variáveis deles, porque eu acho que o Elementor é muito bom, mas ele peca muito na questão de variável global de fonte. Porque você tem que definir uma fonte global, só que você não define só a família da fonte. Você define a família, o peso, o tamanho e o espaçamento. E isso tudo fica ali engessado ali naquela variável. Então eu acho que poderia ter variável para cada um desses tipos. Isso ia ajudar bastante ali a você trabalhar um layout responsivo, muito mais dinâmico, tá? Basicamente é isso. Aqui ele mostra aqui um roadmap, né, que é basicamente a sequência do que eles estão desenvolvendo. Então aqui os fundamentos do V4, o MVP, então eles já estão trabalhando ali numa solução, está em progresso, então Atomic Widgets, Class e States. Achei muito interessante essa parte dos States. E aqui o editor V4, ele ainda está em desenvolvimento. Então se você quer receber novidades, você vem aqui em registrar para novos updates, nova era do web design, web creation, pode colocar o seu nome e seu e-mail e você vai ser ali alertado quando tiver esse lançamento. Tá? Então eu achei muito interessante esse lançamento do editor V4 do Elementor. Se você gostou, se você tem alguma dúvida, tanto sobre o editor atual do Elementor quanto esse aqui novo, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, pede aí. Deixa nos comentários, um forte abraço e até o próximo vídeo.